Olá, amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal Dandara Shekinah. Eu sou Dandara Shekinah, mas ando meio perdida de mim mesma nos últimos tempos. Vocês estão vendo aí os baralhos lá preparados, como vocês costumam ver em todos os vídeos do Recado dos Mentores, né? Hoje nós temos aqui os Shapeshifters, o Tarô Cigano Luna Rosa, que é o meu baralho cigano autoral, e o Native Spirit. Aqui vocês estão vendo 3 cartas abertas, sendo 2 do Life Purpose e uma do Healing with the Fairies, curando com as fadas. Por que vocês estão vendo essas cartas aqui? Porque eu tô sentindo muito os meus problemas crônicos de saúde, mas eu tô sentindo também um peso enorme, emocionalmente, energeticamente, fisicamente, psicologicamente. Por quê? Vocês já ouviram dizer que tudo, quando as coisas acontecem, às vezes acontece tudo de uma vez só? De repente não acontece nada. Aí de repente acontece tudo de uma vez só? Pois é, eu tô no momento, acontece tudo de uma vez só. Acontece que quem acompanha o canal já há algum tempo sabe que meu trabalho passou por uma profunda transformação, né? Eu trabalhava tradicionalmente com baralho cigano, respondendo as perguntas das pessoas. E de repente eu fui percebendo que o meu propósito o propósito desse meu dom ia mais além. Era o de terapeuta oracular, né? Os oráculos na minha vida, o meu dom com os oráculos tem a função de autoconhecimento e de cura interior dos indivíduos e dos relacionamentos. E durante esse processo de transição, eu passei por um momento semelhante ao que eu estou vivendo agora. A minha mediunidade estava em evolução, estava em transformação. Quando eu comecei a trabalhar profissionalmente mesmo, e até antes de profissionalmente, né? Mas enfim, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, como que funcionava a minha comunicação com as cartas? Fossem oráculos, né? Oráculos gerais, fosse baralho cigano, tarô, fosse o que fosse. Como que funcionava? Eu ouvia as informações. Então, quando eu estava dando uma consulta, ou quando eu estava gravando para o canal, eu ouvia dos mentores, né? Vocês sabem que isso não passa pelo ouvido de carne, algumas vezes, no meu caso não passava pelo ouvido de carne, mas a sensação mental que a gente tem é ouvir, é como se entrasse pelo ouvido de carne. Só que vai direto no cérebro. Eu acho que quem acompanha aí documentários, né, sobre como funciona o corpo humano não tem muita dificuldade de compreender isso. O som vai direto no cérebro, não passa pelo ouvido de carne, mas parece que passou. Entendeu? É mais ou menos isso. O fato é que eu ouvia, né? Então, quando eu ia dar uma consulta, ou mesmo quando eu ia fazer um jogo no canal, os mentores me davam dicas. E eu pegava essas dicas, né? Coisas que eu ouvia, e costurava essas informações para poder transmiti-las para você num texto inteligível, né? Algumas vezes, tanto em consultas particulares quanto no canal, inclusive e principalmente na parte de aconselhamento, às vezes a espiritualidade literalmente ditava o texto para mim, o que eu deveria dizer. Eles falavam e eu repetia, certo? Quando eu passei por essa primeira fase de transição, eu também passei por crises de ansiedade, porque de repente eu punha as cartas na mesa e eu sentia que eu estava surda. Eu não ouvia mais. Mas eu precisava fazer o trabalho, eu precisava seguir em frente, principalmente quando se trata de consulta particular que a pessoa pagou por aquilo ali, eu não posso. Tudo bem, se eu não conseguir, paciência, devolvo o dinheiro da pessoa, mas eu tenho que tentar, né? E aí,
com muito esforço, com muita insegurança, com muita ansiedade, com muito medo, eu fazia a consulta e enviava. E os feedbacks eram muito incríveis. Então, o que isso me contava? Que a mediunidade estava acontecendo. Porque senão não ia bater tudo que eu falei, né? Tudo que eu passei para a pessoa, se não tivesse mediunidade acontecendo, não ia bater. Porque, afinal de contas, eu não sou adivinha, né? As informações que eu tenho e que batem com a vida de vocês são passadas para mim através da espiritualidade. Eu, por mim, como ser humano, não sei nada da vida de vocês, né? Então eu percebi isso, falei, pera, tá acontecendo mediunidade. Mas como que pode estar acontecendo mediunidade se eu não tô ouvindo? E aí eu comecei a perceber, com muito esforço, com muito sofrimento até, porque dá um pânico danado na gente, eu comecei a perceber que eu estava sentindo as informações. Não me peçam para explicar isso, porque não existe palavra no nosso vocabulário para explicar como é que se sente uma informação. Eu não vou saber explicar como é que isso funciona. Mas o fato é que eu percebi que eu sentia as informações e não ouvia. Né? Então, eu percebi, inclusive, principalmente através de uma pessoa que passou por consulta comigo naquele momento, que o nome daquilo era clarissenciência. Aí eu falei, então tá. Aí como eu descobri, né, como que a mediunidade estava acontecendo e eu não estava conseguindo perceber, eu então falei, então beleza, eu tô sentindo as informações, o nome disso é clarissenciência, então beleza. Aí cada vez que eu ia fazer um jogo, fosse particular ou no canal, eu focava nisso, em sentir as informações que vinham vindo das cartas. E aí eu entrei de novo na zona de conforto, né? Eu fui brutalmente tirada da zona de conforto quando eu fiquei em pânico, porque eu parei de ouvir. Eu achei que todo mundo da espiritualidade tinha me abandonado. Mas aí quando eu consegui descobrir o que estava acontecendo e como estava acontecendo, aí eu foquei naquilo e a coisa fluiu e eu voltei para uma nova zona de conforto. Por aí vocês veem que a espiritualidade não facilita a vida da gente. Quando você vem, por exemplo, para uma consulta, ou mesmo numa tiragem generalizada, às vezes você fica assim, sabe, achando que precisava mais, a espiritualidade tinha que falar mais, mas eles não dão nada de mão beijada pra gente. Porque isso não tem valor. Que valor teria, né? Acho que eu até já falei isso aqui no canal. Que valor teria o professor fazer a prova pelo aluno? Que valor teria essa prova? Nenhum. Zero. Qual é o sentido do professor fazer a prova pelo aluno? Né? Não tem sentido nenhum. Então é por essa razão que os mentores não facilitam a vida. As pessoas às vezes me perguntam, mas pera, cigano não te ajuda? Eu falo, ajuda ou se ajuda. Mas isso não significa que ele vai me ajudar me dando resposta pronta. Porque tem coisas que... Gente, o nome disso é evolução. Ninguém evolui por nós. Nós é que temos que evoluir. Nós é que temos que descobrir as respostas, né? Então eu tô passando por essa fase onde eu sei que a mediunidade está acontecendo, mas ela está acontecendo de uma forma diferente. E isso dá um medão danado, porque eu ainda não consegui atinar o que está diferente aqui, eu não consegui perceber ainda, não consegui definir como que a informação está chegando. Eu sei que ela está, mas eu ainda não sei bem como. E, bom, quando a gente fica inseguro, quando a gente fica com medo, né? Medo de não conseguir. Por que eu tô há tantos dias sem pôr nada no canal? Porque às vezes eu boto as cartas na mesa e simplesmente elas não fazem sentido pra mim. Tenta imaginar como se você de repente abrisse um livro, um jornal, alguma coisa e descobrisse que você não sabe mais ler. Que você não sabe mais juntar as letras e formar as palavras, e juntar as palavras e formar as frases. Que você olha para um montinho de letra junta e não sabe, não consegue codificar aquilo, decodificar aquilo. Como que você se sentiria? É a mesma forma que eu me sinto, tá? Quando bloqueia, principalmente quando eu fico muito nervosa, muito ansiosa, quando bloqueia é assim que eu me sinto. Eu olho para as cartas e me sinto analfabeta. Elas não conversam comigo. Eu me sinto analfabeta, eu me sinto surda.
elas não conversam comigo, eu não consigo ver a mensagem, não consigo captar a mensagem. E claro que eu tô trabalhando nisso, né? Mas aí o que foi, por que eu falei no início do vídeo que estava acontecendo tudo ao mesmo tempo na minha vida? Primeiro porque está acontecendo isso, essa transformação no meu processo mediúnico, óbvio que é para melhor, óbvio que é para ampliar, para expandir a minha mediunidade, mas isso não significa que seja um processo fácil, nem rápido, nem simples, nem indolor, né? Aí a transformação em si já causa um meio terremoto em cima, né, dentro da gente, porque tira a gente da zona de conforto. Você tem que reaprender a fazer um trabalho que você já fazia de uma forma tranquila, serena e segura. Você tem que reaprender a fazer aquele trabalho de uma outra forma, né? Segundo, isso dá medo, quer dizer, a ansiedade já viu. Eu já falei para vocês inúmeras vezes também aqui no canal que eu também sofro de depressão, de ansiedade. Eu sou um ser humano igualzinho todo mundo, né? E depressão é uma questão, é uma doença, se é que a gente pode dizer assim, é um distúrbio que não tem cura, ele tem controle. Então, quando a gente passa por situações que desafiam demais a nossa mente e as nossas emoções, ela ataca de novo. Quando eu começo a olhar para as cartas para fazer um recado dos mentores, não consigo ver nada, cara, faz ideia da angústia que isso me dá, da ansiedade, do medo, de tudo que desperta, né? E junte-se a tudo isso, o processo de transformação em si, que já não é uma coisa simples. Naquela primeira ocasião já tinha me botado doente, já tinha me posto de cama. A ansiedade que isso gera, a angústia, a ansiedade, até porque eu preciso trabalhar, eu preciso viver, eu vivo do meu trabalho, se eu não trabalhar eu não ganho, se eu não ganhar eu vou passar necessidade, né? Isso é assustador. E ainda num momento como esse que nós estamos vivendo como planeta, como humanidade, né? E aí o que acontece? Eu tô com a sensibilidade em carne viva, a flor da pele. Não posso tocar, nem muito menos deixar alguém tocar, uma outra pessoa que seja meu filho, tocar no meu chakra coronário, porque a concentração de energia ali tá tão violenta que, assim, chega a estremecer o meu corpo, sabe? O chakra coronário fica todo adormecido, a parte de trás da cabeça e o pescoço também. E assim, chega a estremecer, não dói, mas é um formigamento, assim, muito louco. E aí o que acontece? Fico com a sensibilidade à flor da pele, a sensibilidade em carne viva e feito uma esponjinha, né? Aberta, absorvendo toda a angústia, toda a ansiedade, todo o medo, todo o pânico, toda a insegurança, toda a incerteza que está na psicosfera do planeta por causa do que todos nós estamos passando com essa pandemia, né? As pessoas não têm medo e ansiedade e angústia e preocupação só com a doença em si. Elas têm medo, elas têm tudo isso, medo, ansiedade, preocupação, angústia, com o futuro, com o dia de amanhã, né? As portas, a maioria das pessoas, dos estabelecimentos, está de porta fechada, as pessoas não sabem o dia de amanhã, como é que vão fazer para continuar pagando suas contas, quer dizer, isso gera um medo absurdo, né? E aí eu tô absorvendo. Como eu estou extremamente sensível e eu vou precisar aprender a trabalhar com isso, a blindar isso e tudo isso que está esparramado na psicosfera do planeta eu estou absorvendo. Então eu já estou angustiada e ansiosa pelos meus próprios processos pessoais, individuais. E ainda estou absorvendo toda essa negatividade que está na psicosfera do planeta. Não é porque eu quero absorver, mas não estou conseguindo. E aí eu tenho ataques de ansiedade, e aí a coisa só piora. Então, mas aí o que aconteceu? Agora há pouco eu me senti um pouco melhor, e aí é por isso que estão essas 3 cartas abertas aqui. Eu decidi vir aqui e tentar fazer um recado dos mentores para mim. Eu queria ver se as cartas falavam comigo, e elas falaram de uma forma inacreditável. Inclusive, eles pediram 2 vezes o Life Purpose e eu falei, bom, então tá. Porque quando eu vou fazer os montinhos aqui para o recado dos mentores, como vocês estão acostumados,
Normalmente, se eu percebo a indicação de um baralho repetido, eu descarto e peço outro. E eles me dão outro, né? Mas como era pra mim, era uma coisa informal, eu falei, ok, eu vou aceitar então, eu vou tirar a primeira desse, a segunda e depois a terceira de novo desse aqui. E tirei. Quando eu solicitei, né, eu vou fazer um teste agora para ver se funciona o recado, se o vídeo vai ao ar. Só que aí eles não pediram nenhum baralho repetido, eles pediram esses aí mesmo, do jeito que vocês estão vendo aí. O Shapeshifters, o Luna Rosa e o Native Spirit. Mas eu fiz questão de deixar aqui as 3 cartas que saíram para mim, para mostrar para vocês qual foi o recado dos meus mentores para mim hoje. A sua carreira traz equilíbrio e proteção para outros que precisam da sua ajuda. Férias. Em vez de se preocupar, peça por orientação divina. Quer dizer, passando pelo momento que eu estou passando, eu poderia ter recebido um recado mais desenhado? Não, né? A importância do meu trabalho, que traz equilíbrio e proteção para outros que precisam da minha ajuda. No centro da tiragem, vacation, as férias, né? Um momento que eu preciso tirar para mim e que faz parte do processo. E o conselho, ao invés de se preocupar, de se angustiar, de ter crises de ansiedade, peça por orientação divina, converse com seus anjos. Então foi esse o recado dos meus mentores para mim hoje. E eu queria compartilhar ele com vocês. Agora vamos lá ver então, né? Se a comunicação acontece de novo. Se não acontecer, esse vídeo não vai pro ar. Vocês não vão nem ficar sabendo. Se ele for pro ar, é porque fluiu e aí vocês vão ficar sabendo, tá? Vamos lá. Bora, cigano. Agora, de vez em quando ele fala comigo ainda, vocês sabem, né? Ele falou pra mim, bora, cigana. Eu disse, bora, cigano. Bora. Amém. Assim é, está feito. Vou deixar fechada, tá? Eu vou tirar as 3 primeiro, vou abrir tudo na hora da leitura. Quando eu vou dar consulta particular, quando eu vou fazer recado particular, eu gosto de fazer assim. Então vamos ver o que nós temos aqui. Um guardião leal, um protetor mágico está aí para você. A cobra, esta cobra verde do meu tarô cigano Luna Rosa fala exclusivamente de cura, evolução, aprendizado. E o cachimbo da paz. Enfim, eu acho que o recado dos seus mentores para você hoje é também mais um recado dos mentores para mim. Mas esse eu tenho certeza que não é só para mim, né? A minha energia com certeza está incluída aqui, mas é de muitas outras pessoas também. Eu estou muito feliz de poder tá compartilhando com vocês o que está acontecendo e de ver que eu vou ter um recado, eu vou ter um vídeo para pôr no ar. O recado dos seus mentores para você hoje é que você não se preocupe com o que está acontecendo. Não tenha medo, né? Não tenha crises de ansiedade, não se angustie. Você está protegido e muito bem protegido por um guardião, ou mais de um, né? Nossos mentores, um guardião leal, um protetor mágico. Então não há necessidade de ter medo. No centro da leitura e no centro dos seus processos, do que está acontecendo com você, está um magnífico processo de cura e de expansão de consciência. Faça as pazes consigo mesmo. Seja compassivo consigo mesmo.
faça as pazes consigo mesmo, faça as pazes com seu processo, faça as pazes com este momento, faça as pazes com o que está acontecendo com você. É uma bênção, é uma cura e você está poderosamente protegido e guardado o tempo todo. Eu falei no masculino para facilitar, tá? Para o nosso genérico em português, né? É sempre o nosso genérico em português, é sempre o masculino. Mas eu também sou uma mulher e eu tenho certeza que isso aqui eu posso ouvir no feminino, porque eu tenho certeza que esse recado também é para mim. Então, meu povo, era esse o recado dos seus mentores para você hoje. Vão segurando a onda aí, tá? Eu tô muito feliz de ter conseguido fazer 2 recados hoje, né? Um especificamente para mim e outro para nós, né? Eu e todas as outras pessoas que vão se reconhecer aqui. Então eu espero, com essa experiência, eu espero aurir forças para continuar amanhã, trazer de novo amanhã o recado e sábado, se Deus quiser, mas enfim, vocês já sabem. Tô passando por um processo complicado, então se eu não apareci é porque hoje não deu. O dia que der, eu vou aparecendo, tá? Até porque eu também preciso disso aqui, né? Acho que hoje ficou provado cabalmente porque eu recebi 2 recados no mesmo momento, né? Um particular e um genérico. Sejam muitíssimo abençoados, meu amor e gratidão eternos e infinitos. Namastê. Deus em mim, saúda Deus em você. Beijo, a gente se vê no próximo vídeo.